Os Gorosei são humanos que comeram frutas demoníacas ou demônios que se disfarçam de humanos? A resposta para essa pergunta é muito mais interessante e absolutamente mais chocante do que essas duas opções. O que o Oda tá preparando é simplesmente magnífico. Nesse vídeo, além de entendermos o que são os círculos de transmutação gerados pelos 5 anciões, também vamos ver o que de fato são esses personagens e o poder absoluto que Mu-sama exerce sobre eles. Tudo que imaginamos de One Piece pode estar prestes a mudar. Seria esse um novo sistema mágico desse universo? Um novo sistema de poder além das frutas e do Haki? Uma magia antiga e esquecida há 800 anos? Vamos lá, imagina que você está perdido em pensamentos na biblioteca de sua família, vasculhando diversas prateleiras, encontrando vários livros de história que marcaram sua infância, sua adolescência, sua vida. Isso te traz lembranças maravilhosas e, claro, da vida de seus ancestrais. Em meio aos cadernos, agendas, álbum de fotos e arquivos, você encontra um livro. Na verdade, uma coleção de livros com um conjunto de símbolos misteriosos espalhados em suas capas. Sem que você saiba, você acabou de se deparar com uma coleção de tomos antigos conhecidos como Grimório. E claro, se você é fã de Black Clover, já está bem familiarizado com essa palavra. Mas beleza, se você não sabe o que é, o que diabos é um Grimório? Grimórios são coleções medievais de feitiços, rituais e encantamentos mágicos. Tais livros contêm correspondências astrológicas, listas de anjos e demônios, orientações sobre como efetuar feitiços e conjurar entidades sobrenaturais. Será que esse é um elemento que poderia existir no universo de One Piece, concebendo tais poderes para aqueles que o possuem? É o que parece indicar os poderes de Santi J. Garcia Saturno e possivelmente os próximos Gorosei. Só pra gente entender, existem muitos tipos de grimórios diferentes, mas para essa teoria em si, a gente precisa se adentrar em dois muito conhecidos, que parecem ter sido usados pelo Oda como referência para a concepção dos poderes dos Gorosei, ou pelo menos como referência estética para retratar em seu mangá. Estamos falando de As Chaves de Salomão e o Livro da Magia Cerimonial. Primeiro, vamos mergulhar dentro das páginas das Chaves de Salomão e perceber como esse livro parece de fato relacionado demais aos Gorosei, mais especificamente Mu-sama. Esse grimório foi criado misteriosamente em meados do século XVII. Esse conjunto de livros discute e reconta as experiências do rei Salomão e do anel que ele usou para selar e comandar demônios. E talvez você já tenha compreendido como podemos relacioná-lo a One Piece. Existem diversos demônios descritos nesses textos e hoje eu vou abordar alguns selecionados para essa teoria. Cada um desses seres tem o seu selo, seu sigilo associado que pode ser usado para invocar e controlar o demônio específico. E consequentemente, cada um deles possui atributos e poderes únicos. O primeiro sigilo que veremos é o do Duque Demônio Astaroth, que é descrito como um ser que, para outros, ensina ciência e artesanato. Pode tornar os homens invisíveis e conduzi-los a tesouros escondidos. Dizia-se também que ele dava aos seres mortais o poder sobre as serpentes. Até seu próprio círculo de sumonação remete ao de Santi J. Garcia Saturno. E você sabe quem era o inimigo jurado de Astaroth? O anjo cabalístico acima desse demônio era Rei Aiel, o devoto da verdade. Esse incrível anjo simboliza nada mais nada menos que a libertação, e seu nome significa o Deus tão aguardado. A relação com Nika, o Deus do Sol, está transparente como água, mas o que vem a seguir é ainda mais curioso e certamente nos faz pensar ainda mais a fundo sobre as conexões aqui presentes, porque o outro inimigo jurado de Astaroth era simplesmente o Santo Bartolomeu, dito como alguém capaz de resistir às suas terríveis tentações, algo que a gente viu o próprio Bartolomeu Kuma de One Piece fazer em relação a Jay Garcia. Então parece que o mestre das ciências Astaroth e seu inimigo São Bartolomeu podem ter uma conexão muito profunda com One Piece.
Tá curtindo até agora? Não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like que ajuda pra caramba, tá? Só que assim, você ainda tá no começo, ainda não viu nada, porque a conclusão do que os Gorosei são é de explodir a cabeça. Vamos então ainda mais a fundo nessa biblioteca, vamos mergulhar ainda mais nas páginas desse Grimório e perceber a vastidão de relações com One Piece. O próximo sigilo que observaremos e descreveremos é o de Buer, o grande presidente do inferno. Ele é dito como alguém que ensina a filosofia natural e moral, lógica e as qualidades do uso de todas as ervas e plantas, além de ser capaz de curar todas as enfermidades, especialmente dos humanos. Agora, o símbolo dele tem algo que remete a algum detalhe familiar que já vimos nas páginas de One Piece. Esse símbolo que a gente nota aqui é quase exatamente o mesmo que muitas vezes aparece sendo conectado ao século perdido de One Piece. E claro, ele também é muito semelhante à patinha da Nikkyu no Mi de Kuma. É possível que exista alguma relação, mas aqui a gente vai tentar vincular a ideia desse símbolo, tá, ao círculo de invocação de Marcus Mars, o deus guerreiro do meio ambiente. Afinal, falamos de Buer, o grande presidente do inferno, e dissemos que ele é o especialista no uso de plantas e ervas. Então pode ser que exista alguma relação, mas nada muito concreto, tá? O sigilo final, antes de prosseguirmos para a conclusão da teoria, pertence a Murmur, outro duque demônio misteriosamente associado a um grifo. O que chama muita atenção no seu símbolo é essa forma de lua crescente que é extremamente familiar a nós. É exatamente a mesma forma presente no emblema da marinha. Será que esse demônio Murmur poderia estar conectado a One Piece em níveis ainda mais profundos? Eu não quero ir muito longe aqui, né, porque não há, aparentemente, nenhuma outra conexão muito precisa, fora a forma de duas luas crescentes conectadas por uma reta, que podemos ver no emblema da marinha. Mas o nome Murmur poderia ter algo a ver com Imu? E até a associação com o grifo poderia ter algo a ver com o Shanks, usuário da espada Grifon? Sem mais profundas especulações nesse sigilo, porque não é tão embasado quanto o resto do vídeo, então vamos para uma informação absolutamente importante sobre os Grimórios e seus demônios, e como tudo pode se amarrar com a história de One Piece e a introdução de um novo sistema de magia dentro desse universo. Seguindo os escritos do Grimório As Chaves de Salomão, nos é informado que tais criaturas demoníacas foram controladas através do poder de um certo anel, que foi conferido ao rei Salomão pelo famoso Arcanjo Miguel. Esse anel mágico permitiu que Salomão comandasse legiões de duques e lordes demônios, ou seja, ele tinha sob suas ordens diversos demônios. Ele era capaz de controlar essas criaturas. E essa relação me fez pensar: e se há 900 anos, como o próprio Vegapunk já deu a entender que existiam tecnologias muito diferentes do que nós imaginávamos, existisse alguma forma de magia, poder diferente de tudo o que conhecemos hoje? Como houve uma grande limpeza na humanidade e sua história, com um século completo sendo apagado, é possível que muito conhecimento tenha se perdido, de maneira absolutamente forjada por aqueles que hoje dominam o mundo. Se algo como um anel capaz de controlar demônios existisse de verdade, não seria algo que o soberano desse mundo gostaria de ter apenas para si, evitando que a mera existência dessa habilidade fosse descoberta por outras pessoas, ou que pelo menos essa magia, não relacionada exatamente ao artefato, pudesse existir? O que eu imagino aqui é: será que é possível que Imu-sama possua um anel como esse de Salomão e que esse artefato o permita controlar os demoníacos Gorosei? Os próprios anéis do Barba Negra já foram alvos de muitas especulações ao longo dos tempos, e como ele sabe de muitas informações que nós não conhecemos desse mundo, será que ele tem o conhecimento perdido das habilidades desse anel ancestral? Será que seu fascínio pela arqueologia e pela história o levaram a conhecer esse segredo que o próprio Imu-sama quer esconder? E caso não siga exatamente por essa questão dos anéis, acho que até mesmo a própria utilização de grimórios como uma espécie de sistema de poder antigo nesse universo seja algo viável devido à natureza diabólica de Imu-sama e dos Gorosei. Afinal, ainda existem alguns elementos de One Piece, tal como o próprio Ashura do Zoro, que têm ligações demoníacas e ainda precisam ser explicadas. Poderá sua justificativa estar ligado a um tipo de habilidade antiga já perdida nesse universo, mas que de fato existiu e hoje se apresenta em pequenos vislumbres em certos indivíduos?
A relação de deuses e demônios crescente em One Piece parece permitir uma margem verdadeira para esse tipo de especulação se tornar realidade. Enfim, se não um Grimório usou um anel de poder, algo que possa trabalhar nessa toada de um novo sistema mágico. Antes de passarmos para a seção final dessa teoria, vamos dar uma olhada na outra coleção de textos que eu mencionei aqui, o Livro da Magia Cerimonial e os vários grimórios encontrados nessa coleção. Esse conjunto de símbolos vem de um texto intitulado O Abartel de Magia Veterum. O que é muito interessante nessas escrituras é que os demônios aqui presentes estão ligados diretamente aos espíritos olímpicos, que compartilham exatamente o mesmo nome dos Gorosei: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E essas conexões podem esclarecer melhor as habilidades de certos anciões, como podemos ver ao conferir todas as habilidades vinculadas à entidade de Saturno chamada Aretron. É dito que uma de suas habilidades é transformar qualquer organismo em pedra, como se o paralisasse para sempre. Algo de certa forma semelhante ao que vemos Jay Garcia fazer. Quando falamos de Betor, entidade que representa Júpiter, temos algumas das possíveis habilidades de Shepherd Júpiter. Ele é capaz de fazer com que pessoas tenham uma vida muito maior que a de um humano comum, chegando até a mais de 700 anos de vida. Será que tem alguma relação com a imortalidade de Gorosei? Eu acredito obviamente mais aí na Op Op no Mi, ou talvez nessa questão demoníaca deles, enfim. Uma de suas habilidades, como já vimos até agora em Jay Garcia, é o uso extremo de veneno e intoxicações. Detalhe importante que vale mencionar, tá? Eu realmente acho que o poder de Gorosei está muito mais relacionado aos yokai da mitologia japonesa do que essas figuras aqui mostradas, mas a referência não deixa de ser interessante ou intrigante por isso. O Jay Garcia é muito mesmo um Uchione. Enfim, Phaleg, identidade representada por Marte, é um ser de caráter límpido e possui uma influência militar poderosa. Imagino se a habilidade de Marcus Mars não possa ter algo a ver com a da Belobet, por exemplo, mas me parece pouco razoável. Agora, Rajiv, que representa Vênus, tem o poder da transmutação de metal, e por Etambaron Venazujuro ser o usuário da suposta Shodai Kitetsu, eu acho que seria muito interessante, muito legal ele ter uma habilidade vinculada a metal dessa forma. Principalmente porque é dito que suas principais dobras de metal, por assim dizer, né, são com ouro e bronze. Ficaria esteticamente muito maneiro. E para fechar, Topman Warcry pode ser representado pelo espírito olímpico Ophiel, que está conectado ao planeta Mercúrio. Inclusive, essa me pegou, mano. Inclusive, olha só isso. Os poderes desse ser estão totalmente relacionados ao elemento químico Mercúrio. Ele é capaz de controlar e manipular esse elemento. Seria o sonho do meu companheiro Derek, da Akuma no Mi do Mercúrio, finalmente se tornando realidade. O que é muito curioso desses 7 espíritos olímpicos, que eu só mencionei 5 até agora, é que eles não englobam o planeta Terra, Netuno, Urano ou Plutão, apenas exatamente os 5 planetas que representam os Gorosei, mais 2 astros fundamentais para o nosso sistema, a Lua e o Sol. Pu, cujo astro representado é a Lua, é conhecido por ter o poder supremo e controle de todos os mares, algo que fica bem fácil de relacionar com Imu-sama, principalmente sabendo de seu status no planeta e que seu nome invertido é Mar. Oki é a figura que representa o Sol. Ele é dito como uma entidade capaz de curar qualquer doença e seu caráter e personalidade são tão íntegros que faz com que ele seja adorado, louvado, ovacionado como um verdadeiro deus por todos os reis do mundo. Seria esse talvez o destino de Luffy? As relações de Nika, o deus do sol, Joy Boy e o garoto do chapéu de palha ficam muito evidentes aqui com o Oki. E então passamos para a ideia que particularmente eu acho a mais interessante da teoria inteira. O que realmente são os Gorosei? Durante todo o vídeo ficou muito claro que esses personagens possuem auras diabólicas e estão de fato vinculados a demônios. Mas como eu disse no início do vídeo, né, eles não são humanos e eles também não são demônios. Eles são algo mais interessante e ainda mais chocante do que isso. Oda parece ter usado mais de uma fonte de inspiração para a criação dos Gorosei, utilizando referências extraídas de várias mitologias e contos populares. E com isso em mente, eu acredito que os Gorosei são, na verdade, a representação do pesadelo das pessoas.
Tal como Nika, o deus do sol, é a personificação dos sonhos das pessoas, simbolizando a liberdade para todos, os 5 anciões em Muzama são uma alegoria para os pesadelos da humanidade. Eles podem sim ser demônios, tal como Nika é um deus, mas trazer essa conotação de representar os medos e angústias das pessoas, tal como Luffy representa o desejo delas, seria uma sacada incrível e realmente algo que parece estar sendo construído através das páginas de One Piece. Como mencionei, Muzama pode até ter capturado esses demônios em uma época já esquecida, cada um deles possuindo habilidades únicas de uma magia ancestral perdida nos séculos ocultos dessa história. Seria um poder através do anel? Através dos grimórios? O que eu sei é que cada Gorosei representa a manifestação física dos pesadelos das pessoas no mundo de One Piece. Talvez o medo do aprisionamento, da solidão, do escuro, de doenças e da morte. Assim como Nika, o deus do sol, é uma figura do folclore que ganha a vida e propaga a liberdade, os Gorosei e Muzama são o inverso demoníaco disso, confinando o sonho das pessoas, submetendo-as à melancolia e restringindo os seus corações. Pesadelos vivos, feras da noite escura que vieram para solidificar seu domínio sobre esse mundo e todos os insetos que nele habitam. E agora, os Chapéus de Palha conseguirão escapar? Luffy, o deus do sol, poderá brilhar acima de todos eles? Eu acho essa ideia da representação de pesadelo incrível, e os Gorosei serem verdadeiros demônios, um conceito que parece muito legal do Oda trabalhar. Imagina se em Muzama, que a gente já pensou tantas vezes que pode fazer os próprios Gorosei de refém, vive da maneira que vive porque tá com esses verdadeiros demônios sob as rédeas. Imagina se no fim Muzama, obviamente um vilão, estava impedindo que um mal maior caísse no mundo, e os Gorosei sejam a verdadeira face das trevas desse universo. Seria uma inversão curiosa, visto tudo que já pensamos e até especulamos sobre os Gorosei estarem onde estarem, por fazer o que fazerem sem de fato quererem fazer. Mas com a participação mais ativa de Jay Garcia Saturno na obra, ficou claro como essas entidades se acham superiores e consideram humanos verdadeiros insetos. É isso, os Gorosei podem ter certa inspiração nos demônios presentes nos Grimórios de Rei Salomão e suas chaves, como também no livro da magia cerimonial. Isso, de certa forma, poderia trazer um novo sistema mágico para o universo de One Piece, fora as Akuma no Mi e o Haki, que teria sido propositalmente apagado, durante os eventos do século perdido, para simplesmente sumir. O Haki ficou ali, as Akuma no Mi também, mas essa magia completamente apagada, completamente esquecida. E que poderia justificar algumas questões como o Ashura do Zoro, e quem sabe até a própria origem das frutas do diabo. Toda a base dessa teoria é do @MerlinIDC lá do X, tá? Adicionei uma porrada de coisa como sempre faço quando trago teoria pra cá, mas vou deixar o link pra thread dele no primeiro link da descrição pra você checar, beleza? Gente, tamo junto, muito obrigado por me acompanhar até aqui, não esquece do like, se inscreve, e a gente se vê num próximo vídeo. Espero já estar com o cenário mais completinho aqui, com mais coisa, pra poder também botar minha cara pra jogo, pra vocês verem que eu continuo igual. É isso, gente, tamo junto. Valeu!